noite, que era para ser mais uma noite comum de trabalho, se tornou uma noite de puro terror, após aquela coisa surgir daquela estrada. Meus tios eram produtores de farinha, então sempre eu ia mais a minha mãe dar uma ajuda a eles, e sempre aos finais de semana nós ganhávamos um dinheiro pela ajuda oferecida. Geralmente, nosso trabalho se iniciava às 5 horas da tarde e se seguia até altas horas da madrugada. Mas não éramos só nós. Havia outros trabalhadores na casa de farinha. Além disso, aquele lugar era bem iluminado e tinha 2 cachorros para nos dar segurança. Então, a noite poderia ser cansativa, mas as conversas sempre nos descontraíam. As coisas iam tudo bem, até que começou alguns boatos que em uma cidade vizinha nossa estava surgindo uma criatura estranha durante as madrugadas, e as pessoas nem saíam mais de casa com medo do tal bicho. Todos eles estavam dizendo que se tratava de um lobisomem, até mesmo porque nós estávamos no período de quaresma. Todos ali estavam comentando se seria possível tal bicho vir até nossa cidade. Mas como era uma distância um pouco grande, logo descartamos essa possibilidade. Mas não era para termos feito isso. A noite em que o lobisomem apareceu era em uma sexta-feira, e naquela noite algo me dizia que não era para ninguém trabalhar. Mas, como teríamos uma grande entrega na semana seguinte, tivemos que ir. Às 4:30 da tarde, eu e minha mãe fomos para a casa dos meus tios, e de lá fomos para a casa de farinha, onde os outros funcionários já nos aguardavam. Era uma distância de uns 500 metros, e de lá dava para ver a residência dos meus tios. Começamos a separar as coisas e demos início ao trabalho. E as horas iam passando, e a noite começou a cair. As conversas eram sempre animadoras, para nos manter dispostos. Certa hora, paramos para jantar, e alguns minutos depois, voltamos ao trabalho. Já se passava das 11 horas da noite, quando ao longe, ouvimos uma grande confusão de cachorros. Era um som horrível, pois parecia que eles estavam brigando com algo muito mais forte do que eles. Como eu falei, na casa tinha 2 cachorros, que nos acompanhavam e nos faziam companhia. E depois de um tempo os sons de latidos foram se aproximando, por uma estrada de terra que existia na frente da casa. Logo, os animais ficaram em alerta para algo que se aproximava. Meu tio pediu que todos ficassem próximos um do outro, e sem sabermos o porquê, nós o obedecemos, já que estávamos em uma certa distância um do outro. Do nada, os 2 cachorros começaram a latir e partiram em direção à estrada escura, e só ouvíamos gritos de cachorro e urros aterrorizantes de algo que ainda não tínhamos visto. Foi quando um dos trabalhadores grita em pânico: "O que é aquilo?" Todos olharam para o lado que ele estava falando e vimos um céu horrendo que saiu de um pesadelo dos mais piores. Não deveríamos ter duvidado que a besta poderia chegar à nossa cidade tão rápido. Aquilo era grande, forte, rápido e muito feio. Seus braços eram longos e nas suas mãos havia garras. Suas pernas eram como quebradas. Tinha uma cabeça de cachorro deformada e escorria sangue de suas presas. E aquilo nos encarava com ódio. Então meu tio gritou: "É o lobisomem!" Aquela coisa tinha um entendimento, pois ao meu tio falar isso, ela soltou um uivo que estremeceu as paredes de madeira da casa de farinha. Começou uma briga feia entre os cachorros e o lobisomem, que estava com vantagem
devido ao seu tamanho e à sua força descomunal. Rapidamente, fechamos as portas e nos trancamos lá dentro, e nos armamos com o que tínhamos para o trabalho. Enquanto lá fora, só ouvimos o alvoroço dos animais lutando com a fera. E tudo aquilo durou uns 10 minutos, até que ouvimos um tiro e escutamos aquilo sair correndo. Ao abrirmos a porta, era um de nossos vizinhos, que escutou nossos gritos e dos animais, e veio até a casa, onde deu de cara com o lobisomem, devorando dos cachorros de pequeno porte, e atirou contra a fera. Saímos muito assustados da casa, e quando estávamos terminando de fechar, para irmos para casa, vimos pelas frestas a coisa nos olhando. Então os cachorros que ainda restavam partiram novamente para cima dele, e se iniciou novamente outra luta. E mais uma vez ele levou outro tiro, e dessa vez correu para o mato, uivando e urrando, e sumiu naquela escuridão. Foi difícil dormir aquela noite, mas, com muito esforço, consegui pegar no sono. Antes disso, consegui ouvir aquilo uivando ao longe. No dia seguinte, fomos até a casa, e ela estava toda arranhada, com grandes marcas de garras. E no chão, e pela estrada, tinha o que restou do pó dos animais, pois os mesmos estavam despedaçados, e outros com grandes mordidas no pescoço. Até os cachorros de meus tios não resistiram aos ataques provocados por aquele demônio. Foi até difícil retomar as atividades, mas só trabalhávamos durante o dia, pois à noite ninguém mais queria ir para lá. Não sei se aquilo era realmente da outra cidade ou se era da nossa própria cidade, mas aquilo fez um massacre e quase nos matou também. Boa noite e fiquem com Deus.